Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje o aumento da violência e da criminalidade aqui em Santa Catarina e o enorme desafio que nós temos pela frente. Por quê? Porque nós temos a dificuldade orçamentária de investimentos, a dificuldade de falta de planejamento, de estabelecer prioridade de gastos, e é isso que a gente está discutindo aqui. O que deve acontecer do ponto de vista de perspectiva positiva para uma mudança de cenário? O governo sempre diz que não pode contratar mais porque já está batendo no teto da lei de responsabilidade fiscal, mas está contratando policiais militares que não dão conta do recado na medida em que o volume de aposentadorias na PM praticamente iguala ao volume daqueles que estão ingressando na corporação, na instituição. A capacidade de investigação da Polícia Judiciária, nossa Polícia Civil, é muito limitada. Por quê? Porque o cobertor é curto. O cobertor é curto. Ela estabelece prioridades, investiga aquilo que é possível. A grande maioria dos casos, dos registros, dos BOs, a grande maioria fica sem resposta pela falta de aparato, né? Por falta de infraestrutura. Como é que se provoca, professor Sandro Cel, no seu entendimento, coronel Moretson também, eu começo com o senhor, coronel, como é que se provoca uma mudança de cenário com todas essas limitações que eu abordei aqui? Bom, de imediato, né, eu acho que nós temos que aprender a dizer não. Né? Dizer não em casa, dizer não ao amigo do filho que usa drogas, dizer não ao estudante que cola. Né? Nós temos que aprender a dizer não. Nova York mudou o cenário, não foi com aquela prática que eles chamam de tolerância zero. Foi com a política das vidraças quebradas. Porque eles passaram a cobrar nas escolas de quem quebrava as vidraças. Então eles focaram um ponto e ali eles foram entrando com todo o peso do Estado. E quando o Estado resolve se fazer presente, ninguém consegue fazer frente ao Estado. Se todas as instituições se somarem, e aí incluindo as famílias, os vários credos religiosos, nós vamos vencer. Isso não tenha dúvida. Mas nós temos que aprender a dizer não. Né? Não adianta a gente ficar discutindo e apresentando projetos, etc., maravilhosos, mas se nós toleramos as pequenas infrações. Hoje nós conversamos sobre isso, né, Renato? O usuário de drogas é o grande sócio do traficante. E muitos deles estão nos assistindo nesse momento. E o camarada que tolera que o namorado da filha dele suba um morro com o uniforme da escola, no intervalo de aula e compra maconha, está colocando uma bala no 38 ou na 380 do bandido. Enquanto nós tolerarmos isso, nós estaremos sempre reféns de nós mesmos. Então a primeira mudança começa a partir daí. Nós temos que aprender a dizer não. Outra coisa, nós temos que aprender a votar, né? Nós temos que aprender a apertar aquela tecla verde ali e escolher realmente pessoas que estejam compromissadas com essas mudanças. Investir em educação, saneamento, políticas públicas, etc., como já foi muito brilhantemente discorrido aqui. Né? Eu acho também que nós passamos por um momento agora de grande reflexão de sabermos a cidade, o estado e o país que nós queremos ter. E a hora da mudança é agora. Ou nós viramos o jogo, ou nós vamos perdê-lo em definitivo. Porque eu acho interessante também o seguinte, né? Que há aquela linha de que com o crescimento econômico diminui a criminalidade. A gente não está percebendo isso, pelo menos aqui em Santa Catarina, imagino, né? Pelas estatísticas nacionais, fontes oficiais, a violência diminuiu no Sudeste, Rio e São Paulo. Aumentou aqui em Santa Catarina, professor, na mesma proporção mais ou menos que aumentou no Nordeste brasileiro. Né? Qual é a explicação para isso pontualmente? Hein? Bom, de fato, quando aumentam as condições socioeconômicas, diminui a criminalidade, essa criminalidade rasteira, essa de arma na mão, etc., e ela migra para outro tipo de criminalidade. Aí a criminalidade empresarial, a criminalidade colarinho branco, a taxa não se mantém constante. Só que se a gente estiver tratando dessa criminalidade com violência à pessoa, com subtração física de patrimônio, ela diminui. Só que Florianópolis teve justamente um acréscimo que é de migração. Então você tem uma cidade que ficou mais rica, certo? Mas ela não distribuiu essa renda a partir do momento em que, assim como ela trouxe ricos com muito
Com muito capital, ela trouxe muitos bolsões de miséria, também. Então, aqui nós vivemos como naqueles estados árabes e outras coisas, né? Se a gente pegar o PIB dividido pela população, aqui é muito bom. Sim. Mas se a gente for ver a situação de cada um, há uma concentração de renda muito grande. Né? Então, nós estamos transformando aqui Florianópolis, basicamente, o que está assumindo é a classe média. Nós estamos transformando Florianópolis num lugar para ricos ou miseráveis, ou seja, ou ricos porque ela é cara, miseráveis porque não vão ficar na ilegalidade, então não vão pagar o imposto, não vão pagar as taxas, não vão precisar disso tudo. E a classe média, que precisa fazer isso com o seu salário, está sendo expulsa. Né? Esse é um ponto importante. Agora, gostaria de voltar nesse ponto do cenário, desse cenário para mudar. Bom, às vezes as soluções mais corretas são as tradicionais, e é essas que têm funcionado no mundo inteiro. Basicamente, é via educação. Veja só, Renato, uma revisão de literatura feita na Europa, envolveu Colômbia também, nos Estados Unidos, mostrou o seguinte, que se o adolescente não entrar no ato infracional ou no crime até os 15 anos, certo? A probabilidade dele entrar depois baixa muito. E mesmo que ele entrar, até 28 anos, se entende que 90% desses saíram. Agora, se ele entrar antes dos 15, provavelmente ele vai ser um problema crônico de segurança. Então aí que a gente tem esse caso emblemático que eu citei aqui, que é trágico, que 50% dos jovens que deveriam estar no ensino médio estão fora da sala de aula. Isso é seríssimo, né? Aí, como nós tratamos a nossa educação de forma amadora? Qual era o papel do professor? O papel do professor, quando estamos falando aqui resgatar valores da cidadania, etc., era justamente mostrar um papel daquela autoridade benéfica, aquela autoridade que lhe conduz para a sua própria superação. Né? Agora, quando nós vemos essa autoridade, quem é hoje? É um sujeito desprestigiado, um sujeito que tem uma rotatividade incrível, qualquer um é colocado no lugar desse professor, um sujeito que essa autoridade lhe é totalmente retirada, inclusive pelos próprios pais dos alunos, que às vezes não conseguem controlar os filhos, mas na primeira vez que o professor chama a atenção dos alunos, os pais acham que é um absurdo. Nós não estamos defendendo a pedagogia da violência, nós estamos dizendo que o ser humano precisa de limites, né, e para o seu próprio autodesenvolvimento. Isso mudou, né? Houve um relaxamento natural. E aí nós não temos isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos mostrou que justamente antes dos 15 anos, o principal problema que leva à criminalidade precoce é falta de supervisão dos pais, né? De saber onde o filho está, de com quem ele está, certo? E falta de controle das amizades dos sujeitos. Se me permite uma parte, o próprio enriquecimento que foi mencionado aqui da cidade, ele traz consigo o consumismo e a competitividade, desde a tenra juventude até os adolescentes. Quer dizer, se ele tem, eu preciso ter. Se o meu amigo tem, eu também tenho que ter. E aí isso passa a ser a qualquer custo. Então, essa é uma questão cultural. Os pais tiram a autoridade do educador que nem eles mesmos conseguem colocar. Então nós vamos lá desde a época que se apanhava na mão com a régua, que era o extremo, até o outro extremo, que hoje não se pode falar nada para um jovem desse. Hoje tudo é bullying, Veja, tudo... 20 horas. Um programa famoso americano se constatou que 20 horas de treinamento com os pais tem criança até o que nós mais ou menos seria criança até os 8 anos aqui, baixa em 60% o número de infrações na adolescência. Ou seja, os pais também não foram, muitos desses pais também não têm aquela habilidade, e a gente mesmo está numa sociedade que a gente está perdido de como impor, como colocar limites sem se sentir violento, sem se sentir retrógrado. E aí eles criaram isso e viram que com 20 horas
eles conseguiam diminuir 60% da entrada dessas crianças, desses adolescentes, sim. né, no mundo do crime. Professor, por favor, desculpa lhe interromper, claro, porque chega uma notícia aqui que você acompanha na nossa tela, notícia que chega pelo jornal Hora de Santa Catarina. Família feita refém em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite desta terça-feira, agora, portanto. Às 9h10, agora há pouco, uma família no Jardim Carandaí, em Biguaçu, foi feita refém em casa por 4 homens armados. Eles invadiram a residência e renderam o pai, a mãe e um dos filhos do casal, que foram amarrados num quarto. Isso está virando moda, né? Isso aconteceu já ontem, está acontecendo hoje de novo. Quando o outro filho chegou, ouviu do portão os gritos dos assaltantes. Correram para o vizinho, um policial militar que estava de folga. Aí a gente via... Esse é o policial de verdade, né? Ao verificar que era um assalto, o policial chamou apoio. Em 10 minutos, pelo menos 5 viaturas cercaram a residência. Os bandidos se entregaram e a família foi libertada. Os 4 homens foram levados para a delegacia de polícia, onde permaneceram detidos até o momento, onde permanecem detidos até o momento. Nessa notícia a gente constata também que o nosso problema não é de polícia também, né? Porque a grande maioria das pessoas que está envolvida com crime já foi preso 5, 10, 15 vezes pela polícia, né? E perceba que não é só, às vezes tem um mito de que se assalta pessoas com poder aquisitivo. Não, hoje em dia a maioria das reportagens aí são pessoas de classe média, às vezes casas humildes, e o bandido está invadindo. Quer dizer, a violência, ela se proliferou de uma forma que não tem mais limite. Falando também assim, em comportamento, eu acho que o comportamento para mudar essa situação tem que ser do governo também, de políticas públicas. O problema, foi falado aí do Rio de Janeiro, que diminuiu, o Nordeste aumentou. Eu acho que o nosso problema aqui é bem diferenciado deles, porque nós temos uma sazonalidade que mata qualquer projeto, né? A gente que mora lá em Canas Vieiras, Ponto das Canas, o nosso litoral, tem 2, 3 meses de emprego. Então vem gente do Norte, Nordeste, Curitiba, Paraná, todo o Oeste nosso aqui, fica 2 meses empregado depois. Assim, a maioria dos hoteleiros, nós tivemos uma reunião ainda hoje na SDR, hotéis com 30 funcionários, quando chega em março fica em 4, 5. Então onde é que esse pessoal vai? Alguns ainda vão procurar emprego, vêm para o centro da cidade, tentar ficar. Mas outros aí descambam para o lado ruim. Então a gente tem que acabar com isso. Nós lá do Conseg fizemos uma luta muito grande agora e conseguimos mudar aquele projeto daquela arena multiuso, que ia ser um ginásio de esporte, para um centro de eventos e convenções. A gente sabe que aquilo ali vai gerar emprego naquela região toda do norte da ilha e vai dar emprego e renda durante todo o ano. E eu acho que a gente tem trabalhado muito lá com o comando, com o policiamento, que o ProERD, que é um programa muito bom. Nós temos um policial para todo o norte da ilha para o ProERD. Não tem como fazer esse programa funcionar. E é ótimo esse programa. E o seguinte, todos os governos defendem a bandeira, levantam a bandeira... Polícia comunitária. Polícia comunitária, o seguinte, que vão tirar o policial do serviço burocrático. Quer dizer, o sistema está errado, eu preciso chamar um intervalo comercial, o sistema está errado. Quer dizer, o policial militar, ele recebe a gratificação para trabalhar levantando cancela na Assembleia, para ir para a Assembleia, para ir para o Tribunal de Justiça. Deveria ser o contrário, né? Ele deveria receber um plus quando está na rua defendendo o cidadão. E não para ir na Assembleia servir cafezinho, né? Bom, a gente tem várias manifestações por aqui. Vamos para o intervalo. Até já.